de Gogas. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre a escola e a cultura e a importância do dia a dia delas. E também nós vamos falar também sobre o currículo e como às vezes a cultura pode ser deixada de lado. E hoje nós trouxemos duas professoras para nós discutirmos sobre isso. Olá pessoal, me chamo professora Grace, sou professora de História, formada na UEAP. Eu sou a Thaisa Marrai, eu sou formada na UEAP em História, Letras e Pedagogia. Com meu mestrado tenho foco na cultura afrodescendente. Nós vamos receber perguntas pelo chat e aí a gente vai discutindo ao longo do episódio. Tá? Aí nós vamos já começar fazendo as perguntas e aí vai fluir mais pra frente. Agora a gente vai para a primeira pergunta que mandaram no chat, que foi: professor, como você enxerga a relação entre currículo e a cultura nesse caso? Então, é o seguinte, o currículo na sociedade, agora assim, contemporânea, a gente vê muito currículo muito engessado, já ultrapassado. Então, a gente tem que repensar no seu currículo atual, para a nossa realidade atual, porque já tem muitas realidades, cultura e valorização de cultura, afrodescendentes indígenas. Então, essa discussão do currículo está muito ultrapassada. Então, a formação do professor tem que mudar, tem que abranger todas as realidades culturas que estão no Brasil. E é isso que fala, né, nesse capítulo que a gente está falando agora, que é sobre o currículo do professor, né? Como o professor pode modificar isso dentro da sala de aula, obviamente analisando a cultura de cada um. Então, acredito que o currículo ele é bastante importante, né? Para o professor usar dentro da sala, para os alunos se sentirem à vontade e verem também que aquilo que eles são, sobre a cultura que eles vivenciam todos os dias, está no currículo deles. Eu acredito que é muito importante mesmo. Porque atualmente, né, a gente tem uma diversidade assim, de culturas, desde antigamente, mas só que parece que quanto mais o tempo vai passando, mais essas culturas são esquecidas. Elas não são tão valorizadas como elas deveriam ser. Ainda mais aqui no Brasil também, que é um lugar que tem várias culturas, diversas culturas. Então, obviamente, o professor ele tem que ter esse contato também com essa cultura para ele poder ensinar para aquele aluno, né? Para o aluno se sentir inserido também dentro da formação do professor. Como a professora Matucci disse, é muito engessado. Os professores, assim, eles se baseiam muito no que só o que a escola pede, só o que o plano de... Padronizado. É bem padronizado, porque... assim, é bem engessado, na verdade, como ela disse, é bem engessado porque a gente tem uma diversidade, não só no Brasil, mas dentro das escolas, dentro de uma sala de aula, tem diversas culturas, todo mundo vem de lugares diferentes. Então, todo mundo cresce de uma maneira diferente. Então, deveria ser realmente mais valorizada essa parte e ter um reconhecimento maior. Sim. Dando continuidade ao nosso quadro de perguntas, a dona Carmen Lúcia mandou no nosso chat: professor, professoras, podemos dizer que existe uma exclusão ou uma ideologia por trás dessa seleção de conteúdos? Com certeza, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, no currículo mesmo, no planejamento, até chegar no professor, né, que ele é formado para isso, só para transmitir o conhecimento ideológico do que tem, que a base, para eles passar literalmente o conhecimento que eles querem que a sociedade siga, né? E é isso, não é literalmente ideológico, os valores que eles querem passar para a sociedade futuramente. Sim, com certeza. Eu acredito, voltando, né, que existe sim uma padronização dessas ideologias dentro da sala de aula, nos anos iniciais, no fundamental, principalmente no ensino médio, que é onde os alunos estão tendo aquele foco, né, pro Enem, que é história, literatura. Só que o que acontece? A gente tem que pensar que não é de agora isso. Essa questão da ideologia do currículo padronizado já é de muito tempo. A gente pode até afirmar que tem uma base com relação aos países de fora, né? Por exemplo, tu vai entrar dentro de uma sala de aula, tu vai ver os professores falando mais sobre a história dos Estados Unidos, ou então de outra região que não é, principalmente até aqui do norte. Isso nem se tem, basicamente, hoje em dia, foi até tirado os estudos da Museu do País, que era onde falavam sobre os indígenas, que era onde falavam sobre os afrodescendentes também. Então, isso foi tirado, esse currículo poderia ser melhor,
mas foi tirado o que era pra ser, o que era pra gente ver dentro da sala de aula. Eu concordo porque também isso acontece no ensino religioso, que a gente vê também tanto da cultura afrodescendente, que é algo muito importante na nossa história, e não é algo que é superficial, assim, no meu ponto de vista, é algo superficial. Que quando, na época que eu estudava, era no ensino fundamental que tinha, eu não sei se ainda tem, se já foi tirado totalmente de todas as escolas, porque foi até falado que tem a opção de tu colocar teu filho para estudar, por exemplo, e optar ou não por ele fazer esse ensino religioso. E aí, só que é algo importante que não deveria ser opcional, era para ser obrigatório, porque ninguém é obrigado. O ensino. A gente não vai impor uma religião para a pessoa, a gente vai mostrar, porque a religião é algo da nossa cultura também. Dando continuidade ao nosso quadro de perguntas, vamos para a terceira, que a professora Irani mandou, que foi: quais os impactos praticados dessa escolha curricular para os estudantes? É muito responsabilidade desse currículo aí do professor com o aluno, questão de pensamento crítico, né? Se você não passar o impacto desse currículo para os alunos em si, elas vão aprender conhecimentos, vai faltar conhecimentos, pensamentos críticos com esse aluno, porque o professor não passou esse pensamento, como diz, incentivou esse aluno para ter pensamento crítico. Então, impacta muito a vida profissional, acadêmica, pensamento político. E, como professor, a gente tem que passar esse pensamento crítico para que esse aluno cresça como uma pessoa com pensamento crítico na realidade da sociedade. Verdade. Isso que a Grace falou realmente é verdade. Acaba realmente, de fato, interferindo na vida, né, do aluno. Principalmente, eu acredito, na área que ele vive, na comunidade. Porque imagina tu ser negro, tu ser pobre, tu ser aquela pessoa que na sociedade é marginalizada. Então, tu não saber a tua história, tu não saber o que de fato aconteceu com os teus antepassados, né? E assim vai, a pessoa, o indivíduo, ele acaba se fechando, digamos assim. Ele não consegue enxergar, ele não consegue pensar, digamos, fora daquela caixinha, né? Que é o que a escola muitas vezes faz, que o professor também dentro da sala de aula faz. Só que vale lembrar que o professor, ele segue esse currículo. E esse currículo tá, sim, padronizado para aquilo que ele deve falar. E é isso. De fato, eu acredito que o professor, ele deveria sair, né? Então, dessa zona e buscar outros conhecimentos para ensinar, procurar entender aquele aluno, o que aquele aluno vivencia na comunidade, na área acadêmica, para ele ensinar, né, o que aconteceu de fato na história, enfim, não só ficar naquele quadradinho. É porque eu acho que existem muitas possibilidades, assim, a escola, ela dá esse currículo de uma forma como a gente está... Tipo, Um sistema. É um sistema... Produz. Fechado, Padronizado. na verdade, padronizado mesmo, que é um ciclo que se repete. A escola dá esse currículo e aí o professor, ele vai ter que passar aquilo, mas ele pode possibilitar... Ele segue, mas não tentar abranger. Dá pra ele usar aquilo Sim, como base e olhar também para a realidade do aluno, porque como eu disse anteriormente, a sala de aula, ela tem uma diversidade muito grande. Então, existem inúmeras possibilidades. A partir do momento que o professor chegar em uma sala de aula, ele conhecer os seus alunos, porque também não é de primeira que a gente vai chegar e já vai conhecer os alunos, a gente vai ao longo do tempo. Então, a partir disso, a partir desse conhecimento que ele tem, quando ele entra na sala de aula e conhece os alunos, assim dá pra ele montar com o que ele tem, dá pra ele montar. Mas só que também tem que ser a vontade da escola de incrementar esse currículo, mas também tem que ser da vontade do professor de querer, porque a gente sabe que muitos professores chegam numa sala de aula e dão uma aula de qualquer jeito. E isso prejudica, porque eles usam até uma palavra que eu acho que quase todo estudante já ouviu, que
eu já garanto, todo mês eu tenho o meu na conta, agora vocês que tem que ir atrás. Tá certo que o aluno, ele tem que ir atrás do conhecimento também, mas só que muitas das vezes o professor também, ele peca nisso, de passar só Aquilo que tá lá. só aquilo que tá lá e não... Muita falha do muita sistema, falha. vamos dizer assim. E aí ele passa só, ele passa só aquilo que tá lá e não tem interesse de procurar outras coisas pra também enriquecer esse conteúdo que ele vai passar. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu agradeço a presença de vocês. Foi muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque é a realidade do passado, do presente e do futuro. Então, a gente deve sim sempre colocar esse assunto em alta, porque é algo que é essencial na vida de todos. E eu agradeço muito a presença de vocês. E agradeço também a vocês que estão nos ouvindo. E até o próximo episódio. Tchau!